que é o raquitismo? Então, o raquitismo ele vai ser uma alteração na mineralização óssea e principalmente daqueles pacientes que estão em crescimento ainda. Então, ele vai pegar especificamente crianças e adolescentes que vão até 18 a 21 anos de idade, que é a fase em que a gente tem a maturação esquelética. Quais são as principais causas do raquitismo? Então, as principais causas no nosso meio serão as causas por deficiência. Seria os que a gente chama de carenciais. Então, vai ser relacionado à vitamina D, ao cálcio e ao fósforo, que compõem esse metabolismo da formação e da reabsorção óssea. Então, mesmo hoje em dia, a gente tem uma deficiência de vitamina D, de cálcio, de fósforo. Tem também as doenças gastrointestinais que vão atuar na forma de atrapalhar a absorção tanto do cálcio quanto do fósforo. A gente tem também algumas causas genéticas em que a pessoa não tem alguma enzima que faz parte de todo o ciclo complexo da formação do osso e por isso ela vai ter desde o nascimento o raquitismo, né? E também vai ter a insuficiência renal crônica, que também seriam as doenças, no modo geral, as doenças renais e as doenças hepáticas, que são os dois órgãos principais nesse ciclo de vitamina D e da formação do osso. Existem casos em que a criança pode nascer com uma forma genética do raquitismo? Não, ela é bastante rara. Assim, felizmente ela é bastante rara, então ocorre numa proporção muito menor. O Brasil, diferente dos outros países da Europa e Estados Unidos, a gente ainda vai ter uma grande porcentagem ainda de raquitismo carencial. O que é raquitismo carencial? Então, o raquitismo carencial ele vai ser realmente a carência mesmo, a falta tanto da vitamina D por exposição ao sol, né, ou a ingestão reduzida da vitamina D, porque ela é uma forma bem difícil da gente ingerir. Então, são alimentos que não fazem parte da nossa dieta normal. Então, óleo de bacalhau, óleo de peixe, então são alimentos bastante caros, pouco acessíveis. E atualmente a vitamina D ela faz parte da fórmula de alimentação das crianças a partir de 6 meses de idade. Mas ela precisa ter uma ingestão acima de 1 litro durante 24 horas. Então, realmente a forma mais fácil e melhor da gente adquirir é através da exposição solar. O cálcio a gente vai ter, então, através do leite, principalmente, e o fósforo também desses alimentos que são mais relacionados à carne vermelha, frango e alguns peixes. Com que idade o raquitismo pode ser diagnosticado? A partir dos 3 a 6 meses de idade, quando a gente tiver uma suspeita que a criança possa ter raquitismo, já pode ser feito o diagnóstico. Quais são os principais sintomas do raquitismo? Os principais sintomas vão ser alargamento, principalmente das articulações de punho, cotovelo e joelho. Então, a gente vai ter uma articulação mais alargada. Vai ter também uma alteração na angulação das pernas. Então, a gente vai ter aquele joelho que é mais arqueado ou o joelho que ele é mais em formato de X. Então, vai ter uma alteração no alinhamento, uma deformidade angular que a gente fala. A forma da criança andar também já chama atenção, então tem que sempre levar em consideração o raquitismo. A dificuldade também no ganho de peso, no ganho de altura, irritabilidade, aquela criança que tem a apatia, que ela é realmente menos ativa, né? Vai ter uma fraqueza muscular nos membros inferiores, pode ter também fraturas de repetição, então aquela criança que tem um número maior de fraturas ao longo da vida e precocemente, né? Já vai também chamar atenção para o raquitismo. Qual é a importância do diagnóstico precoce do raquitismo? O raquitismo, hoje em dia, existe uma normatização em que a vitamina D ela já é introduzida desde do nascimento da criança. Então, isso é fundamental porque quando a gente não suplementa com a vitamina D, a gente está correndo um risco desnecessário. E muitas vezes a criança que está em aleitamento materno exclusivo, ela vai depender exclusivamente da mãe em receber a vitamina D, né? Se ela não tem exposição correta ao sol. E o correto que é ela receber essa suplementação de vitamina D a partir do momento que ela nasce.
Como é feito o diagnóstico do raquitismo? Então, no diagnóstico, a gente vai levar em consideração tanto a história da criança, partindo já desde a gestação, se a mãe teve a hipovitaminose, que seria uma baixa quantidade de vitamina D, que é no terceiro trimestre, no final da gestação, que a criança vai ter a reserva dela de vitamina D. Então, se a mãe já tem uma alteração na vitamina D durante a gestação, ela já tem um risco maior. Criança que é prematura, então que não teve tempo de formar esse acúmulo de vitamina D, também vai ter um fator de risco aumentado. E a criança em que teve a suspeita diagnóstica, o diagnóstico é feito através do exame do calcidiol, que é a forma da gente avaliar a reserva dela de vitamina D. Então, ele representa de 2 a 3 semanas do histórico dessa criança. É diferente da vitamina D ativa, que ela tem uma metabolização rápida. Tá, então, o diagnóstico a gente vai fazer através do exame de sangue, dosando a vitamina D na criança. Esse exame ele é feito quando existe uma suspeita do raquitismo. Então, quando a gente começa a ver esses sinais de alargamento dos punhos, cotovelos, alteração nos membros inferiores, a forma de andar, não está ganhando peso ou estatura, a gente vai fazer o diagnóstico através, inicialmente, da dosagem de vitamina D. E também a gente pode dosar o cálcio e o fósforo, que são os outros minerais envolvidos aí na doença do raquitismo. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver o raquitismo? Existe, então, a criança dos 0 aos 6 meses, que seria o ideal para ela receber o aleitamento materno exclusivo, ela vai estar em risco. Então, ela precisa receber a vitamina D. Então, se ela está em aleitamento materno exclusivo e não está sendo suplementada com vitamina D, ela está num grupo de risco. Prematuro também vai estar em grupo de risco. E, no modo geral, a criança até o primeiro ano de idade e entre os 9 aos 18 anos, que é a fase que tem um crescimento bastante acelerado. Então, nesse momento em que pode ocorrer o raquitismo. Tá? As crianças que têm alguma doença relacionada ao fígado, aos rins, doenças gastrointestinais que vai atrapalhar a absorção do cálcio e do fósforo, por exemplo, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, e entre outras que vai atuar na absorção do cálcio e do fósforo. Essas são as que estão mais em risco. Aquelas crianças também que não têm exposição solar adequada e afrodescendentes também, que a pele é mais escura, então ele vai ter uma conversão da informação da vitamina D mais dificultada em relação aos tons de pele mais claros. É possível prevenir o raquitismo? Sim, a prevenção ela é possível já desde a gestação, então dosando a vitamina D da gestante e suplementando se for necessário. Assim que a criança nasce, é feito então a suplementação com vitamina D e o acompanhamento de rotina com o pediatra e com o ortopedista, para que isso não seja postergado o diagnóstico. Então, a prevenção também vai incluir a exposição solar, né? E a ingestão então de cálcio e fósforo também. Quais grupos de alimentos são ricos em cálcio e fósforo? O cálcio ele vai estar presente basicamente no leite e nos seus derivados. Então, pelo aleitamento materno e pela fórmula, quando a criança já não está em aleitamento materno exclusivo, é a principal fonte de cálcio, né? Queijos, todos os derivados de iogurte vão ter também um aporte de cálcio importante. E o fósforo ele vai estar bastante também presente na fórmula, né? que é na fórmula infantil que a criança vai receber, e nesses alimentos de origem animal e peixes principalmente, né? Vegetais também são possíveis de adquirir o fósforo. Quais são os principais tratamentos para o raquitismo? O raquitismo, pensando na carência, a gente vai tratar então dando a vitamina D numa dose diferente daquela de prevenção, aumentando a exposição solar, introduzindo então o cálcio, suplementando o cálcio e o fósforo. Esses são os principais, pensando na carencial, né? Para aquelas doenças que têm dificuldade na absorção, a gente vai controlar essas doenças gastrointestinais principalmente,
Porém, aquelas doenças que têm causa genética, muitas vezes é necessário já dar a vitamina D na forma ativa. É uma exceção, é bem raro, mas também pode fazer parte do tratamento. O raquitismo pode causar sequelas que permanecem por toda a vida? É possível. O raquitismo ele pode causar sequelas, principalmente na altura, né, na estatura, e deformidade de órgãos, né, principalmente no caso da coxa e da perna. Então a deformidade ela pode ser bastante grave, chegando até o ponto de ser necessária uma correção cirúrgica. Isso é raro também, mas é importante saber porque não pode ser deixado de lado a importância do raquitismo. O raquitismo tem cura? A cura ela vai existir principalmente para quando existe uma deficiência, né, uma carência, então daqueles 3 elementos principais, da vitamina D, do cálcio e do fósforo. Para as doenças que têm dificuldade na absorção, ela pode ocorrer a cura, porque ela vai ser acometida naquelas idades de risco, até 1 ano de idade, dos 9 aos 18. Passado aquele período, o raquitismo já não vai acometer, mas aí pode entrar a osteomalácia, que seria o raquitismo do adulto. Então, essas causas de deficiência e relacionadas a alguns órgãos importantes naquele metabolismo do osso, existe a cura. Porém, naquelas causas em que tem uma causa genética, aí já não ocorre a cura, então é feito o controle, é feito o tratamento contínuo para fornecer a vitamina D e conseguir ter o metabolismo correto dos ossos. Existe uma faixa etária com mais propensão para o surgimento do raquitismo? Aquelas pessoas que são de grupo de risco, no caso, para o raquitismo, são as crianças de 0 a 1 ano de idade e dos 9 aos 18, que são fases em que o crescimento ele é bastante acelerado e o aporte de vitamina D, do cálcio e do fósforo vai sofrer um risco aumentado do raquitismo. Então, as crianças que estão em aleitamento materno exclusivo e não estão recebendo a suplementação de vitamina D, ou que já estão em uso de fórmula enriquecida com a vitamina D, mas que não ingerem 1 litro da fórmula ao longo do dia, durante 24 horas. A dieta de vegetarianos também é um grupo de risco, porque a vitamina D e o fósforo principalmente vão estar contidos nesses alimentos de origem animal, peixes, carne vermelha e as aves também. E aquelas crianças com doenças gastrointestinais, que vão ter uma dificuldade na absorção do cálcio e do fósforo. Então, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né? Além disso, todas as doenças hepáticas e renais podem também interferir no metabolismo da formação óssea. E também aquelas pessoas de origem afrodescendente, que a cor da pele é mais escura, então ele vai ter uma diminuição da produção da vitamina D, além daquelas pessoas que têm uma baixa exposição à luz solar, também vão fazer parte do grupo de risco. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você